Louvado seja Deus, amém? Lucas capítulo de número 5, versículo de número 1. E nós vamos ver aqui a história da pesca maravilhosa, amém? Louvado seja Deus. São muitos os ensinamentos daquilo que Deus está falando e pode falar conosco através de textos como esse, para a honra e para a glória do nosso Deus. E diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lado de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lado, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. Um desses pescadores era quem? Simão Pedro, não é isso? Versículo de número 3. E ele entrou em um dos barcos que era de Simão e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava no barco a multidão. Amém, queridos? Atentem aqui comigo algumas coisas. Essa história este relacionamento de Jesus com Pedro, ele não inicia aqui no Lucas capítulo de número 5. Na verdade, ele inicia lá em Lucas capítulo de número 4. A Bíblia vai dizer que Jesus está na sinagoga ensinando a palavra de Deus, curando enfermos. E a Bíblia diz que quando ele finaliza lá na sinagoga, ele vai justamente para a casa de Pedro. Ele vai para a casa de Simão Pedro curar quem? Curar a sogra que está enferma. Porque, às vezes a gente olha assim e diz assim, poxa, como que é meio intransigente, tipo, Jesus está lá e de repente ele vai e sobe no barco, nem pede permissão para subir, alguma coisa desse sentido. Mas na grande verdade já existia algo, existia uma conexão, existia um relacionamento que estava sendo construído entre Pedro e entre Jesus. Amém, queridos? E a Bíblia então diz que Jesus está lá à beira do mar, e a Bíblia vai dizer que a multidão está lá também. E aí a multidão então começa ali a aproximar, e Jesus quer que a sua voz seja escutada por todos. Então ele vê a necessidade de subir no barco. E aí eu acho poderoso, porque a palavra de Deus diz que Jesus está lá, ministrando a palavra para aqueles lá, e quem está lá do lado? Simão Pedro, que vinha de uma noite de pesca, não tinha sido muito boa, né? Assim que a gente já conhece. Mas a palavra de Deus fala que ele estava lá, e a Bíblia diz até o que ele estava fazendo, ele estava lavando as redes. Eu acho que ele fica imaginando ali, de repente, lavando aquelas redes, Jesus falando, Jesus operando milagres, Jesus é o Deus que cura. Ele diz assim, nossa, esse cara, olha, quem me dera andar com esse cara, se eu pudesse estar mais perto desse cara, que coisa poderosa, que coisa maravilhosa que esse cara está falando. E que privilégio de Pedro, até no seu trabalho, está lavando as redes e ao mesmo tempo ouvindo o mestre. Que coisa poderosa, amém, queridos? Quem queria que está trabalhando e ouvindo o mestre, diga glória a Deus. Que oportunidade única de estar trabalhando e ao mesmo tempo ouvindo o mestre. A noite não tinha sido nada agradável. A Bíblia vai dizer que eles passaram a noite e não conseguiram pegar uma quantidade de peixe suficiente para tal. Mas estava ali. E isso é algo interessante, porque só aqui nós temos alguns ensinamentos. Primeiro que Jesus, ele nunca vai se conectar com alguém que não esteja disponível. Ou melhor, Jesus nunca vai se conectar ou com alguém que esteja desocupado. Jesus, em nenhum momento na Bíblia, você nunca vai ver Jesus, estava lá fulano e não estava fazendo nada da vida e Jesus chamou para fazer alguma coisa, não. Jesus nunca chama os desocupados. Mas todas as conexões, todos os contatos que Jesus, todas as chamadas de Jesus, você pega todos os discípulos de Jesus, todos eles faziam alguma coisa. Todos estavam em movimento, porque o fato de você fazer algo, queridos, já mostra o quê? Que você não está conformado com o ambiente, ou não está conformado com a situação ao qual você está vivendo. Não é assim que funciona, sim ou não? O que nos move a nos levantarmos todos os dias para trabalhar, porque nós estamos inconformados, então nós queremos fazer mais. Nós queremos muitas vezes melhorar ali o quadro de vida da nossa família, nós queremos ali poder ajudar aqueles que necessitam da melhor forma, nós queremos fazer várias e outras N coisas, nós queremos agradar em primeiro lugar o coração de Deus com aquilo que nós fazemos. Mas para que Deus venha operar e fazer algo em nossas vidas, a primeira coisa,
Nós temos que estar ocupados fazendo alguma coisa de útil, de valor. Amém, queridos? E isso é importante, precisa estar bem firme sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar fazendo. E eu não estou falando aqui sobre aquele que está desempregado. Isso aí é uma condição atual, um status que a sociedade coloca. Esse aqui está desempregado. Aí a gente tem aquela noção que o cara que está desempregado não faz nada da vida. Não, negativo. Aqui não é a situação aqui, queridos. Não é o fato de estar desempregado, mas é o fato de você estar fazendo algo. O que você está fazendo? Eu não gosto daquele papo assim, não, sou desempregado. Não, ser desempregado não, o que você faz? Não, você tem que fazer alguma coisa, irmão. Em nome de Jesus. Se vier para esse irmão, diga, faz alguma coisa, irmão, em nome de Jesus. Temos que fazer alguma coisa. Jesus, ele sempre vai se conectar com pessoas que estão disponíveis. E isso é interessante, porque se você for avaliar mesmo, até os próprios estudos já falam o seguinte: se você quer pedir algo a alguém, quer que esse alguém faça, de preferência peça para a pessoa mais ocupada que você conhece. Que loucura, né? Mas se você pedir para a pessoa mais ocupada, essa pessoa ela vai fazer, porque ele já está dentro dela, ela é cumpridora de tarefas, ela vai. Agora, quer ver que o negócio dê errado? Chame um desocupado e peça para ele fazer alguma coisa. Você vai ver que ele vai dar uma desculpa, vai dar uma enrolada, vai dar um não sei o quê. Amém, queridos? Então esteja sempre disponíveis em nome do Senhor Jesus. Seja uma pessoa ocupada em nome do Senhor Jesus. Ocupada para as coisas do reino. Ocupada, que eu digo, é de não estar conformado, estar sempre buscando algo, ou que seja estudando, ou que seja lendo alguma coisa, ou ir aprofundando na palavra de Deus, ou alguma coisa tem que estar queimando dentro do teu coração, irmãos. Para que Deus opere algo, alguma coisa tem que estar queimando dentro do teu coração. O fato de Jesus estar ali, e Pedro também está ali, já mostrava que Pedro, existia algo que queimava no coração de Pedro. Tanto é que quem era que estava lá na sinagoga, irmãos? A Bíblia não diz que Jesus foi acompanhando a irmã de Pedro. A Bíblia diz que Jesus não foi acompanhar a irmã da sogra dele. A Bíblia diz que Jesus foi acompanhar Simão Pedro e foi para a casa dele. Quantos entendem isso? Então Pedro já estava, de olho no Senhor. Aí no outro dia Pedro tinha que trabalhar. Rapaz, eu vou trabalhar. E aí quando pensa que não, Pedro está lá, passa a noite todinha e não dá nada. Quando é de manhãzinha, quem está lá? Eu fico imaginando ele chegando na beira lá do mar. E de repente Jesus chega por lá e ele diz, coisa poderosa. Queria estar recebendo ele numa condição melhor, cheio de peixe, mas não tem nada. Mas vou escutar o que esse homem de Deus aqui tem para falar. Amém, queridos? Então esteja disponível em nome do Senhor Jesus. Versículo número 3 diz o seguinte: e ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se o ensinava do barco em multidão. Uma outra coisa que a gente percebe aqui, queridos, é a disponibilidade de Simão Pedro em emprestar tudo que ele tinha em prol do reino. O que Pedro tinha, irmãos? Um barco. O que Pedro ainda podia emprestar ainda? Uma rede. Era uma das coisas que ele tinha. Mas a Bíblia vai e ele diz o quê? Ele, não, vai Senhor, pega. Ele ainda afasta. E aí eu acho interessante esse afastar, porque mostra uma obediência. A gente mostra um relacionamento. Eu acho interessante porque na construção, na caminhada de fé, a caminhada de fé, queridos, ela é construída de pequenos passos, dia após dia, decisões e mais decisões. E isso vai aumentando a tua fé e vai aumentando os teus passos. E isso vai, vocês estão entendendo, queridos? É aquela decisão uma após a outra, e você vai caminhando, e Deus vai dando graça, e Deus vai derramando, e vai aumentando o relacionamento, e isso vai fazendo diferença na tua vida, isso vai fazendo diferença na minha vida. E eu acho poderoso isso, porque Jesus então sobe no barco de Pedro, e Pedro deixa Jesus subir no barco dele, glória a Deus. E de repente Jesus pede para que afaste um pouquinho o barco da margem, e a Bíblia fala que Pedro vai e afasta o barco da margem. Ou seja, Jesus está observando Pedro, vendo se Pedro é um homem obediente. Amém? Então quer dizer, Deus está dizendo assim, olha, eu operei um milagre sobre a sogra dele, mas eu quero ver se ele vai ser um cara obediente. Pedro, eu preciso do teu barco para fazer uma boa obra. Você é um cara que disponibilizaria os teus bens em prol do reino de Deus? E aí, irmão? Você disponibilizaria aquilo que você faz em prol do reino de Deus? Sim ou não? Amém, queridos? Tudo o que nós temos louva a criação.
a nossa vida e tudo que fazemos é para a honra e glória daquele que vive e reina para todos sempre. E eu acho poderoso isso. Eu acho poderoso, porque Pedro diz assim: vai, Pai, é teu. A gente fazia aqui isso, e agora a gente parou por causa das questões das vigilâncias, mas a gente fazia umas ações, e ainda fazemos algumas ações. Estamos trabalhando de outras formas, na grande verdade. Mas a gente já fez ação de saúde, já fez ação aqui de cortar cabelo, já fez ação de todos os tipos e ends. E a gente acha lindo quando os profissionais se doam ali em atender ao próximo. Oh, que coisa poderosa. Emprestar aquilo que na verdade nem é nosso, é dele, como diz assim: Pai, aqui é o mínimo que eu posso fazer e eu vou fazer para a tua honra e para a tua glória. E na grande verdade a gente atende, e eu falo também porque também sou profissional e também atendo. E quando os pacientes saem desses que a gente atende, não que os outros que também pagam a gente para serem atendidos, também nós ficamos felizes, né? Mas parece que esses que a gente atende assim, que é pela obra. Nossa, parece que os pacientes saem e a gente fica assim, maravilhado, extasiado, como quem diz assim: é isso que estava faltando, é isso que faz sentido na nossa vida. A Bíblia vai dizer que o maior no reino é o que serve. Se vira para esse irmão, fala para ele, diga: você precisa servir ao reino, irmão, em nome de Jesus. Com tudo que temos, com tudo que nós somos. Sempre dá para ajudar, sempre dá para fazer alguma coisa em prol do reino. Aleluias! Deus está chamando homens e mulheres disponíveis aqui, dispostos a servir ao Senhor. Aleluias! Louvado seja Deus. E a gente vê a obediência de Pedro aqui, né? Versículo número 3, e ele vê. E a Bíblia diz que sentando-se ensinava no barco a multidão. E essa questão do assentar é poderoso, né? Eu até já falei sobre isso em outras ministrações. Jesus, quando ele entra na casa de Marta, né? A Bíblia diz que Maria está sentada com Jesus e Marta está em pé. Esse assentar, queridos, ele é um ambiente de intimidade. Amém? Quando você senta, você está com a sua conexão totalmente ligado, prestando atenção naquilo que está sendo liberado. Amém? Se eu colocasse vocês todos em pé aqui, e eu continuasse a ministrar, ia ser interessante, você ia começar a dar uma mexida e olhar para um lado e não sei o quê, mas quando todo mundo senta, não, você se encontra no nível de intimidade. E Jesus, naquela época, era assim. Você vê que quando Jesus vai reunir os discípulos, o que ele faz? Ele senta, né? Ele senta os discípulos à mesa. Então ele sempre sentava, e esse sentar ele simboliza o quê? Um ato de intimidade. Jesus ele se sentava com o povo, com a multidão, para se conectar diretamente com eles. Louvado seja Deus por causa disso. E a história de Marta e Maria, né? E a Bíblia vai dizer que a Marta ficava toda atarentada, e a Marta querendo arrumar as coisas de casa, e Jesus lá dentro da casa dela. Marta sabia quem era Jesus, a Maria também sabia quem era. Maria não era boba que nada, Maria senta com Jesus, Jesus começa a soltar umas pérolas para Maria, e a Bíblia vai dizer, e Marta lá, tarefada, querendo fazer o café, querendo fazer o arroz, querendo arrumar sei lá o que é, preparar uma sobremesa, e aí a Marta assim, diz: Senhor, pede por que Maria venha até mim, me ajudar aqui nesses afazeres. Jesus olha para Marta e diz assim: Marta, Marta, estás atarentada com muitas coisas, mas só uma, Marta, é fundamental. Marta, Marta, deixa eu te dizer, a Maria, ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Eu acho poderoso, né? Porque quando nós decidimos sentar, nós decidimos escolher a melhor parte. Você pode dizer para essa pessoa, diga: você escolheu a melhor parte nessa noite. Nós escolhemos a melhor parte. Amém, irmãos? Nós escolhemos a melhor parte, isso não nos será tirado. Versículo de número 4. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E aí é algo poderoso, porque Jesus agora ele vai o quê? Eu já vi que ele foi obediente em me ceder o barco. Eu já vi que ele foi obediente em distanciar o barco da beira da margem. E agora eu vou testar a fé dele. Pegaram aí? Eu vou testar o quê? A fé dele. Queridos, Jesus está revelando aqui chaves poderosas da nossa caminhada cristã. Porque é assim, e não vai ser diferente conosco. Jesus ele vai aprofundando o nível de relacionamento com Pedro, irmã Verônica. De tal forma que ele vai evoluindo o processo.
Aí ele vai, olha, vou ver se primeiro olha isso. Sabe por quê? Porque se da primeira vez que Jesus chega para Pedro, para subir no barco dele, se Pedro dissesse assim, não, Senhor, não entra nesse barco não. Será que Pedro teria vivido os milagres da grande pesca? A pesca maravilhosa, como é intitulada o capítulo? Sim ou não, irmãos? Não teria vivenciado isso. Mas por que vivenciou? Porque estava com o seu coração aberto para o quê? Receber aquilo que Deus tinha preparado para nós. E isso é algo poderoso. E a Bíblia vai dizer então que o Senhor vai e fala, velejai para o profundo e lançai as redes para o arrastão. Jesus é ousado agora, ele dá uma ordem, Pedro, velejai, vamos ao fundo agora. E você vai lançar as redes para um arrastão. Ainda vai dizer que vai fazer. Vamos fazer um arrastão. Que coisa poderosa. Que coisa profética. Que coisa inacreditável. O homem já tinha pescado a noite toda. Já tinha dado tudo errado. O homem tinha passado a noite lá. E ele era experiente. Se tinha uma coisa que Pedro sabia, era pescar, irmãos. Sabe o que acontece? Às vezes acontecem essas coisas nas nossas vidas. Às vezes a gente já sabe, tem um conhecimento humano sobre as coisas. E às vezes até a gente é ousado em dizer, não, mas isso não tem como dar certo, porque pelo conhecimento humano é impossível, não tem como acontecer. E aqui eu acho outra coisa poderosa, queridos, porque Jesus agora, ele vai sobre um ato, uma proclamação, sobre uma palavra liberada sobre o Pedro, ele chama Pedro a crer no inacreditável, crer nele. E é isso que Jesus nos atrai aqui nessa noite. O que Jesus nos atrai aqui, queridos? Jesus nos atrai a nós crermos nele, a crermos, a confiarmos nele, confiarmos na sua palavra, confiar que ele é o nosso Deus, que ele é o nosso Senhor. Em um ato de fé, então, nós vamos ver se Pedro vai ou se Pedro não vai. Versículo de número 5 diz assim, e respondeu Simão, disse-lhe, mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede, aleluias. Pedro entendeu. Cara, que homem de Deus. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que Pedro entendeu, irmãos? Pedro entendeu quem era que estava ali, irmãos. E é interessante, né? Porque quando ele vai se pronunciar, quando ele vai falar, ele diz o seguinte, ele diz, mestre. Ele chama o Senhor de mestre. O mestre é aquele que ensina, né? O mestre naquela época, ele ainda é os dias de hoje, né? É aquele que ensina, é aquele que está trazendo o conteúdo, é a nova. E Pedro diz assim, olha mestre, olha, eu já tenho um respeito por você. Eu sei que você está operando coisas maravilhosas. Eu vi que você curou minha sogra ontem. Mestre, olha, não pescamos nada, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro estava dizendo assim, sobre a tua palavra eu vou. Sabe o que acontece? Muitas vezes, queridos, está queimando dentro do nosso coração. Jesus está falando dentro de nós. Esse sonho, essa realização, isso que você está fazendo, que está queimando, que você sabe que é bom, que você sabe que é agradável, você sabe que vai glorificar o nome de Deus, está queimando dentro de você. E sabe, e o Senhor está dizendo assim, vai, faz a tua parte em nome de Jesus. Creia, dê o passo de fé. E sabe o que acontece muitas vezes? O pessoal diz, não vou não. Não vou não, porque ontem eu já trabalhei e não deu assim não. Deus não é capaz de operar essa boa obra não. Deus não é capaz de operar esse milagre. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Para Deus não há nada impossível. Quem é limitado somos nós, irmãos. Quem somos limitados somos nós. A Bíblia diz que nós temos que buscar a metanoia, a mudança de mentalidade. Irmãos, nós temos que buscar o crescer em Deus, o crescer na mentalidade. Que nós verdadeiramente tenhamos a mente de Cristo. E o Senhor chama então, e Pedro vai dizer o quê? Sobre a tua palavra eu lançarei a rede.
Sabe o que tem que acontecer com você, queridos? Quando Deus falar ao teu coração para você fazer algo, quando você sentir de Deus, quando o Espírito Santo te incomodar, quando aquilo queimar dentro de você, você vai dizer: Pai, de mim mesmo, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei nem o que eu vou falar, mas deixa eu dizer algo sobre a tua palavra, Senhor, eu vou. Vocês lembram do testemunho que eu contei aqui do cara que estava enfermo, né? Quem já escutou isso aqui de dentro do ônibus? Quem já escutou? Quem quer escutar aqui? Diga glória a Deus. Eu vou contar aqui, em nome de Jesus. Tem um monte de irmãos, ainda bem que os irmãos que já sabem estão tudo em casa. Aí no campus online, não dá nem para saber quem está online, vão escutar de novo. Eu estava numa parada de ônibus. Eu estava na parada de ônibus, e nessa parada de ônibus eu escutei a voz de Deus. Pastor, como que a gente escuta a voz de Deus? Que parada louca, que loucura. Irmão, dentro de mim eu sabia que era Deus. A gente não sabe como é, mas sabe que é. E Deus falava comigo assim: você vai entrar no ônibus, e dentro desse ônibus você vai tocar em uma pessoa. E eu digo: que loucura doida, eu nunca tinha tido esse tipo de experiência. Eu digo: isso é coisa da minha cabeça. E eu entrei no ônibus, chegou o ônibus, parou, né? Eu entrei, era a minha hora do ônibus mesmo, e eu subi. Quando eu subo no ônibus, eu olho para frente e eu avisto tem um cara debruçado numa cadeira. E na hora, o Espírito Santo fala ao meu coração e diz: aquele homem ali, você vai tocar. E eu disse: meu Deus, isso é coisa da minha cabeça. Eu digo: Pai, em nome de Jesus, tira isso da minha cabeça, que eu não estou bem. E eu digo: eu sou tão jovem ainda para estar com essas coisas, né? Misericórdia, Senhor. E eu disse assim, Pai, mas... porque a gente diz assim: não é Deus não, né? Eu digo: e se for Deus? E se realmente o Senhor está falando algo ao nosso coração? Deus pode se comunicar com nós, irmão, sim ou não? E eu digo: e se for Deus mesmo? Aí eu fiquei igual o Gideão, né? Porque Gideão, quando o anjo veio dizer para ele que ele ia libertar o povo, o que ele fez? Ele disse: calma aí, vamos ver se primeiro se é o Senhor mesmo. Se for o Senhor, aqui à noite eu vou botar esses algodão aqui, vai botar essa areia aqui. Quando for no outro dia, a areia vai estar seca, o algodão vai estar molhado. A lã. Pode ser assim, pode ser. Quando foi no outro dia, estava lá a areia seca e o algodão molhado. Aí Gideão disse de novo, né? Disse assim: não, calma aí, agora está fácil. Agora eu quero que o Senhor faça o contrário. No outro dia, vai estar a lã seca e a areia molhada. E assim foi, né? E assim eu estava lá dentro do ônibus. Eu digo: mas se for o Senhor mesmo que está falando, eu queria sentir a tua presença, irmãos, em nome de Jesus. Eu já tinha uma experiência com Deus sobre sentir a presença de Deus. E essa presença ali me envolveu dentro do ônibus. E eu lembro que as minhas pernas estavam ficando meio tremidas e eu estava começando a ficar meio com vergonha. Eu digo: se os irmãos verem, esse cara está tendo um ataque aqui dentro do ônibus. E eu senti uma presença de Deus poderosa. Eu digo: meu Deus do céu. E o homem sentado lá, e eu disse assim: olha, mas se for o Senhor mesmo. Mais uma vez, né? Eu digo: meu Deus, eu digo: é verdade. Aí eu pensei, Senhor, mas se for, como que eu vou tocar naquele homem? O ônibus está lotado, tem um cara do lado desse homem, e o cara está debruçado lá. Ônibus lotado, irmão, não sei se vocês já foram estudante, pegaram esses ônibus por aí. O ônibus é o seguinte: um levanta, meu irmão, tem 10 para sentar na mesma hora. Mudou ou ainda é assim, irmãos? Pessoal que pega ônibus aí, é do mesmo jeito ainda, né? E aí eu estava lá, e aí chegou a hora, eu digo: mas Senhor, mas se for mesmo, vai se levantar aquela pessoa lá do lado, não vai sentar ninguém, eu vou passar na roleta e vou sentar do lado daquele homem. Ó, desafio grande, não era? Eu disse: nessa aí agora vai se acabar tudo, Ori. Digo: se não for de Deus, se for o vento de doutrina, uma conversa, pensamento errado, vai embora tudo. Irmãos, em nome de Jesus, quando eu terminei de fazer essa conexão com Deus, o cara se levantou, puxou a cigarra, saiu. Tinha um cara grande, e ele estava sentado assim. E eu fiquei olhando aquela cena, como parecia aquela cena de filme, eu do lado de lá da roleta, o ônibus lotado, e o cara lá desse jeito assim. E o cara não sentava. E eu disse: meu Deus do céu. E o ônibus lotado. E eu acho que o pessoal, não sei como é que é, eu sei que ninguém sentava lá. E aí eu fui andando devagar. Eu digo: agora eu já sei, vou fazer a minha parte. Paguei a passagem, fui andando meio que em câmera lenta, né? Vai que alguém senta, né? Já sabia que não era, né? Irmãos, em nome de Jesus, não sentou ninguém. Quem vai sentar lá? Eu vou sentar lá. Sentei lá. Eu sentei. E o Senhor, a ordem de Deus para mim tinha sido bem clara. O meu negócio era só tocar no homem. Deus não falou falar nada. Deus não mandou fazer nada. O negócio era tocar no homem. E eu fiquei, né? De como que eu vou tocar no cara?
Olha que situação. Vou tocar, o cara vai dizer, tá me tirando, maluco? Tá pensando o quê? Ó, e eu lá, né, até provar alguma coisa, né? E negócio desse toque, né? E o cara tava debruçado assim, irmãos. E eu fui na sabedoria, né? Eu digo, rapaz, do jeito que ele tá assim, eu vou debruçar do mesmo jeito e vou tocar. E eu lembro que eu debrucei assim, irmãos, em nome de Jesus, e eu toquei com os dedinhos assim, ó, no ombro dele. Irmãos, em nome de Jesus, quando eu toquei com os dedinhos, o cara fez deito assim, ó, tava aqui, ele fez assim, o que tu tem? Eu digo, pronto, agora eu vou pegar uma bordoada. Aí eu disse, o quê? Aí ele disse assim, o que você tem? Aí eu fiquei assim, né? Ele disse, você tem algo, porque eu estava com uma dor de cabeça terrível, mas quando você me tocou, ela passou. Esse é o nosso Deus, amém, queridos? Aí nessa hora a nossa fé vai lá em cima, irmão, né? Deixa eu te dizer uma coisa, preguei de Jesus e glória a Deus. Mas você vê o que, queridos? Você vê Deus nos provando, você vê a obediência em Deus, e você vê que Deus pode mover o seu sobrenatural sobre nós. Nada na nossa caminhada é coincidência ou por acaso. Amém, queridos? Existe só a Jesuscidência. Até a nossa sorte Jesus muda. Então todas as nossas conexões, tudo que estamos fazendo, Deus está se movendo. Se eu abrir aqui, você vai contar a sua história. Se você contar a sua história de hoje, a sua história de ontem, você vai ver o tanto de situações que Deus permitiu acontecer para que ocorresse uma movimentação da sua parte e da minha parte. Vocês estão entendendo isso, queridos? Não necessariamente nós precisamos ali, Deus vai baixar, baixar não, né? Deus não baixa, né? Misericórdia. Não necessariamente você vai ouvir a voz de Deus, igual assim, a revelação do Espírito Santo dentro de você, mas muitas vezes Deus vai falar através do irmão, vai falar através da palavra, do cotidiano, da sua vida, da sua jornada. Deus está trabalhando, Deus está falando, Deus está movendo. E o Senhor está todo o tempo nos aperfeiçoando para a boa obra do Senhor, para que nós estejamos o quê? Maduros, diz a palavra de Deus. E eu quero avançar aqui em nome de Jesus. Então a gente percebe que Pedro, ele fala isso, mas sobre a tua palavra eu vou lançar essa rede. Pai, de mim mesmo não dá para ir não, mas como é o Senhor que está falando, Pai, depois desse monte de confirmação, eu vou fazer a tua vontade. Deu certo, em nome de Jesus. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Olha que coisa. O que aconteceu aqui, irmãos? Milagres extraordinários. Pedro tem uma atitude de fé. Pedro tem uma atitude de obediência, de obedecer ao Senhor. Essas duas coisas, queridos, quando se unem, geram milagres extraordinários sobre as nossas vidas. Quando nós unimos obediência e fé, é igual a milagres extraordinários de Deus sobre nós. Obediência e fé é milagres extraordinários de Deus sobre nós. A Bíblia vai dizer que houve um milagre ali. Mas o milagre foi algo tão poderoso, que a palavra de Deus diz que o barco de Pedro, irmãos, quase veio à deriva. De tanto era a quantidade de peixe. Que loucura, irmãos. E a Bíblia fala que ele manda chamar outro barqueiro, os amigos. Sabe o que eu percebo aqui? Que a bênção de Deus, o milagre de Deus, aquilo que te alcança, queridos, não alcança só você, alcança aqueles que estão ao seu redor. Aquilo que Deus ministra sobre você, sobre a tua vida, os milagres que recaem dos céus sobre você, não alcançam só você, alcançam todos que estão ao seu redor. Que coisa poderosa. Pedro agora está diante de um milagre extraordinário. Eu acho que na cabeça de Pedro, o que estava queimando? Meu Deus do céu, eu vi esse cara curar, eu vi esse mestre curar a minha sogra ontem, eu vi o mestre curar a minha sogra, e hoje eu estou vendo esse homem que governa sobre os mares, que dá ordem sobre os peixes. Amém, queridos?
Você imagina a ordem dos céus, Jesus chamando à existência aqueles peixes, ó os peixes aí, não sei qual era o peixe de mar naquela época, né? Se reúnem tudinho vocês aí, fiquem tudo juntinho ali, que quando o cabo jogar a rede, vocês vão entrar tudo debaixo. Está tudo certo, tudo alinhado. Esse é o nosso Deus, irmãos. Não é a coincidência, é o Jesus-cidência em acenando novamente. O que Pedro precisou, irmãos? Andar, fé e obediência. Fé e obediência. Fé e obediência. Fé e obediência. Obedecer, queridos, é a nossa parte. Crer é a nossa parte. Pastor, como que nós aumentamos a nossa fé? Pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós saímos dessa reunião, por que é importante congregar? Porque na congregação nós temos comunhão com os irmãos, mas não a comunhão, só a comunhão do contato físico, a comunhão com o propósito de crescermos em unidade do reino de Deus. Na congregação nós temos a oportunidade de nos reunirmos e falarmos sobre fé. Quando nós sairmos daqui, queridos, quando nós sairmos daqui, o nosso nível de fé vai estar aumentado. Sim ou não, irmãos? Nós chegamos no nível de fé, mas quando nós saímos daqui, meu irmão, nós vamos sair daqui querendo mais. Porque nós aprendemos da palavra de Deus. Que coisa poderosa. Amém, queridos? E aí eles vão viver o quê? O milagre extraordinário. Louvado seja Deus. Versículo de número 8. E vendo isto, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito. Amém, queridos? O que aconteceu aí agora? O que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Pedro faz o quê? Se prostra. O que Pedro chamou Jesus, irmãos? Pedro chamou Jesus de mestre. Amém? Então até aí mestre tudo bem, o mestre era um conhecedor da palavra e tudo. Pedro já tinha visto o Senhor curar a sogra dele, e Pedro agora se surpreende com o que Deus pode fazer. Não só sobre as enfermidades, mas sobre o universo, quando ele dá ordem aos peixes para estarem todos dentro daquela rede. Milagre extraordinário, ou seja, cai outra ficha de Pedro. Qual é a ficha que cai agora de Pedro? Esse cara que está aqui, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor que governa os céus, que governa a terra. Pai, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro se prostra de joelhos agora ele tem a convicção, ele tem a certeza, melhor dizendo, ele tem a certeza que aquele que ali estava era o Messias, o Filho do Deus vivo, e ele tinha poder para operar milagres em todos os níveis e em todas as áreas. Louvado seja Deus. E o que chama a atenção agora, que quando ele percebe quem é Jesus, quem é a pessoa que está na frente dele, a Bíblia não vai dizer que Jesus mandou ele se prostrar, a Bíblia não vai dizer que Jesus mandou ele, não deu o sermão da montanha dizendo para ele se arrepender dos pecados dele, Jesus não disse para ele abandonar os pecados dele, Jesus não falou nada disso, a Bíblia diz que Jesus operou o milagre, ele percebe, ele tem a identidade certa de quem é aquele homem que está na frente dele, ele se prostra, e ele automaticamente, ele expõe quem ele era diante do Senhor. Olha que coisa poderosa, irmãos. E é isso que tem que acontecer com cada um de nós. São as verdades da palavra de Deus que tem que estar existindo dentro dos nossos corações. Quando nós escutamos essa palavra de Deus, essa palavra do Senhor, nós sabemos quem é Jesus, e isso automaticamente vai operar em nós uma mudança. A mudança de quê? Eu não quero mais o pecado. Quando eu me aproximo de Deus, eu me distancio do pecado. Entenderam isso? Quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu me distancio do pecado. Amém, queridos? E aí a Bíblia vai dizer essa coisa poderosa.
que Pedro, então, ele se afasta e diz assim: Senhor, afasta de mim porque eu sou um homem pecador. Ele automaticamente se expõe. A Bíblia vai dizer sobre Zaqueu. O que acontece com Zaqueu? A mesma coisa. A Bíblia diz que Zaqueu sobe numa árvore, numa atitude de humildade, subir lá em cima. Era um cara cheio das coisas, cheio das posses, tinha uma zona errada no meio do caminho, era um cobrador de impostos que andava meio errado. Mas ele decide ver Jesus, e quando ele vê Jesus, Jesus já estava de olho nele. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou dormir lá na tua casa. Que loucura! E a Bíblia vai dizer que Jesus vai para a casa de Zaqueu. A Bíblia não fala que Jesus deu um sermão em Zaqueu. A Bíblia não fala que para Zaqueu fazer isso, fazer aquilo. Jesus não falou nada, irmãos. A Bíblia vai dizer que Zaqueu olha para o Senhor e diz assim: Senhor, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, Pai. Tudo que eu defraudei, tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo que eu fiz errado, eu vou restituir agora tudo. Porque agora eu quero ter um relacionamento completo contigo. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala para Zaqueu: Zaqueu, hoje houve salvação sobre a tua casa, porque o Filho do Homem não veio para os sãos, mas veio para os pecadores. Quantos pecaram aqui hoje? Diga misericórdia. Todos pecaram, irmãos. Eu pequei, você também pecou. E se você disser que não pecou, você já pecou. Todos pecaram. Então, queridos, nós necessitamos de Deus o quê? A sua misericórdia. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Então, Jesus é para quem, queridos? Jesus é para os sãos? Jesus é para aqueles que estão se achando? Não. Jesus é para os pecadores. Jesus é para aqueles que são homens e mulheres suficientes para bater no peito e dizer: eu preciso desse Jesus para consertar a minha vida. Pai, eu quero uma vida diferente, eu sei que é em Ti que eu vou conquistar. Eu descobri quem é o Senhor. Pedro descobriu quem era Jesus. Isso mudou tudo na vida de Pedro. Pedro teve uma experiência. Eu tenho falado sobre isso aqui. Nós estamos no ano da construção. Nós estamos no ano da construção. No ano da construção, queridos, nós estamos levantando altares nas áreas das nossas vidas, onde Deus não era o primeiro lugar. Quantos estão entendendo aqui? Diga glória a Deus. No ano da construção, nós vamos derrubar altares que Deus não está operando em primeiro lugar. E nós vamos levantar altares de adoração em Deus em todas as áreas das nossas vidas. No ano da construção, esse ano é o ano da construção, nós precisamos nos posicionar, fazermos a nossa parte. Deus está nos chamando. Ei, deixa eu te dizer, o que Deus fez com Pedro, Deus quer fazer com você. O milagre que Deus operou sobre a vida de Pedro, Deus quer operar outros e outros milagres sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida. O mesmo Deus que operou o milagre sobre Pedro é o mesmo Deus que está aqui hoje, é o mesmo Deus que está se movendo sobre nós. Não é diferente. Não é diferente. E a palavra de Deus então diz que Pedro então se prostra, né? Oh, aleluias, queridos. E é lindo quando a gente vê irmãos se prostrando ao Senhor. E não é prostrado do ponto de vista físico de se ajoelhar, que Pedro se ajoelhou mesmo, né? Mas eu digo, é de você abrir o coração, porque a Bíblia diz que ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? A Bíblia diz que é aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, ou seja, de inteireza de coração. Jesus não está atrás dos falsos. Jesus não está atrás daqueles caras que têm as melhores oratórias. Eu não estou dizendo que os que assim têm não são de Deus. Pelo contrário, nós devemos buscar tudo isso e aperfeiçoar ainda mais esse conhecimento. É bênção de Deus para nós. Mas eu estou dizendo que Deus está atrás de um coração, do seu coração. E o seu coração para Deus é mais importante do que todas as coisas. Aleluias. Quantos podem dizer amém por isso, queridos? Eu estou finalizando aqui, versículo de número 8, né? E vendo isso, Simão caiu de joelhos diante de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Aleluias. E esse Senhor aqui é o Senhor em letra maiúscula, ou seja, ele está enaltecendo o que? A grandeza, a criação do Deus Todo-Poderoso. Esse é o Senhor, aleluias. Louvado seja Deus.
Versículo 9, pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixe que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Até os sócios estavam lá, todo mundo foi maravilhado. Imagina aí as bênçãos, irmãos. Aleluias. E disse-lhe Jesus a Simão: não temais, de agora em diante tu pescarás homens. O nível subiu, amém? Ele experimentou o milagre de ver a sogra sendo curada. Ele viu, escutou as palavras de Jesus no barco. Ele viu Jesus mover os céus, o sobrenatural sobre o mar e atrair uma multidão de peixes. E agora Jesus então segue com outro passo para Pedro e diz assim: Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso que você viveu, Pedro, é legal. Eu fiz acontecer sobre a tua vida. Deixa eu te dizer, persevera neste meu caminho, Pedro. Agora deixa eu te revelar algo, Pedro, que tu ainda não sabe, mas pela tua obediência, Pedro, pela tua humildade, Pedro, por aquilo que você está fazendo, por você estar se esforçando no reino, Pedro. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa, Pedro, a partir de hoje, Pedro, tu não mais serás um pescador de peixes, mas se tornarás agora um pescador de homens, Pedro. Jesus está chamando Pedro agora a uma ascensão ministerial. Que coisa poderosa. Jesus está chamando Pedro a um outro nível de relacionamento. Jesus, você pode falar essa verdade para o irmão que está do seu lado, assim: Jesus sempre está te chamando para um outro nível de relacionamento. Nesse outro nível, Deus vai te revelar a nós coisas mais profundas, coisas especiais sobre as nossas vidas. O que Jesus fez com Pedro, Jesus quer fazer com cada um de nós, irmãos. Só depende de nós abrirmos o nosso coração, fazermos a nossa parte. Aleluia. E o texto finaliza no versículo 11 dizendo: E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram, para a honra e para a glória do nosso Deus. E aí você vê o que? Pedro, ele encontra a pessoa certa, que era capaz de resolver todos os problemas da vida dele. Ele encontra alguém que era maior do que aquilo que ele estava fazendo. Ele encontra alguém que era maior do que qualquer obra humana que poderia ser concretizada. Ele encontra o Filho de Deus encarnado em forma de homem. E ao convite desse homem para caminhar com ele, Pedro vê a oportunidade de ser um discípulo de Cristo nessa terra. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele abandona tudo. Eu não quero saber mais dos barcos, eu não quero saber dos peixes, eu não estou nem aí para saber quantas toneladas de peixe tinha, nem qual o lucro que iria dar. O fato é que eu decido caminhar com esse mestre. O que Pedro estava mandando uma mensagem direta é o que? Olha, vale a pena servir esse Jesus, vale a pena caminhar com esse Jesus dia a dia, vale a pena priorizar esse homem, porque ele é capaz de fazer coisas maravilhosas, coisas extraordinárias, a qual nós nem sabemos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Queria convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus. Aleluias, Pai. Aleluias, Pai. Louvado seja Deus. Queria que você fechasse os teus olhos em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra tem falado aos nossos corações, Pai. A Tua palavra, ó Deus, tem sido lâmpada para os nossos pés e ela tem sido a luz para o nosso caminhar, ó Pai. É aquilo que nós não podemos fazer, mas é o Senhor que pode, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Aquilo que nós não podemos fazer, mas é o Senhor que pode, ó Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, por todos os sinais, Pai,
que o Senhor já nos deu. Nós te louvamos por todos os milagres. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos, Pai, porque nós podemos ter a percepção, ó Deus, a percepção que o Senhor está conosco, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós chamamos, ó Deus, a existência, Pai. Nós chamamos, ó Deus, a existência agora, Pai, a todos os nossos projetos, a todos os nossos sonhos, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós chamamos a existência tudo aquilo, ó Deus, que está queimando dentro do nosso coração, Pai. Nós chamamos a existência, Pai. Nós chamamos a existência, Pai, coisas, Pai, que só o Senhor pode fazer, ó Pai. Coisas que só o Senhor pode realizar, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Senhor, nós queremos, ó Deus, viver uma vida com o Senhor, ó Pai. Verdadeiramente nós queremos viver uma vida de obediência a Ti, Pai. Nós queremos viver uma vida de humildade ao Senhor, ó Pai. Nós queremos viver uma vida, Pai, onde o Senhor, ó Deus, é a nossa prioridade, Pai. Onde o Senhor é a nossa prioridade, Pai. O reino dos céus, ó Deus, o Teu reino é a prioridade, Pai. Senhor, nós queremos viver uma vida, Pai, uma vida, ó Deus, de ajuda, ó Deus, àquele que necessita, de ajuda, ó Deus, ao próximo, Pai. Pedro compreendeu, ó Deus, que não bastava só ele ser um pescador, não bastava só ele ser o melhor pescador daquela época, ele precisava ser alguém que ao falar de um Deus poderoso, visse se cumprir todas as promessas e aquilo que Deus tem preparado para cada um dos seus filhos. Pedro decide caminhar contigo, Pai. Decide caminhar com o Senhor, ó Deus, e viver coisas sobrenaturais, Pai. Porque viu o sobrenatural. Pai, nós nos reunimos nesse lugar, ó Pai, porque já vimos o Deus sobrenatural. Nós vimos o Deus que faz milagres. Nós vimos o Deus que faz milagre. Nós vimos o Deus que realiza sinais e maravilhas no nosso meio, Pai. Nós já vimos, Senhor. Aleluias. Aleluias, Pai. Aleluias, Deus. E nós queremos, Pai. Nós queremos, ó Deus, esse Deus sobre nós. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor pegue o controle das nossas vidas. Pegue o controle das nossas vidas. Pegue o controle de cada área da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, te pertence. O Senhor é a prioridade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Mas vale um dia, Pai. Mas vale um dia, ó Deus, no centro do Teu querer, do que 1000 em outro lugar. Mas vale um dia, ó Deus, diante do Teu altar. Mas vale um dia na Tua presença, Deus. Mas vale um dia ouvindo do Senhor, sentindo o Teu Espírito, Pai, do que 1000 dias longe de Ti, longe da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Teu Filho amado, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Opera, Deus, poderosamente, ó Deus, sobre a vida, Deus, destes homens, dessas mulheres. Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, Pai. Para fazer infinitamente mais, Pai. É a Tua palavra que não podes mentir, ó Deus. É a Tua palavra que não podes mentir, ó Deus, de nós mesmos, Deus. Nós decidimos, ó Pai. Nós decidimos, Pai, fazermos a nossa parte. Nós decidimos, ó Deus, andar em obediência ao Senhor. Nós decidimos, ó Deus, buscar a santidade sem a qual ninguém verá do Senhor, ó Pai. Nós decidimos, ó Deus, crescer, ó Pai. Crescer, ó Deus, na graça, Deus. Crescer na generosidade, crescer no amor e crescer no conhecimento, Pai. E esse conhecimento é a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos, ó Deus, pela palavra que nos transforma, que nos limpa, que nos liberta, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Faz, ó Deus, sobre as nossas vidas. Faz sobre nós, Pai. E que nós venhamos, ó Deus, estar sensíveis a toda essa movimentação dos céus sobre as nossas vidas. Porque nós, Pai, estamos debaixo da Tua poderosa mão, Senhor. Debaixo da Tua poderosa mão, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai.
em nome do Senhor Jesus. Toda a igreja diga amém e aplauda o Senhor bem forte. Aleluias.